Meus amigos, meus irmãos, temos hoje a oportunidade de refletirmos sobre temas de importância na vida, sobre a natureza das coisas, sobre o nosso viver, sobre o nosso papel nessa existência, sobre a superfície desse planeta, sobre essa vida que compartilhamos com todos. E é um prazer muito grande poder comentar, investigar, trazer reflexões que possam ajudar em um viver melhor, em um viver de paz, em um viver de amor, em um viver de sabedoria. E junto à vida nós temos um tema interessantíssimo que está sempre junto e ao lado de todo ser que vive, que é o tema da morte. É um tema quase que tabu na nossa sociedade, pois vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nos relacionamos com as pessoas e com as coisas como se elas fossem eternas. E esse viver enraizado numa ilusão de que não se vai morrer, já é um viver de dor, um viver de sofrimento, pois teremos sempre o medo e a ansiedade da possível perda. E quando perdemos algo, perdemos um animal de estimação, perdemos um ente querido, perdemos qualquer coisa, temos a noção de que algo da vida nos foi tirado ou que não seremos mais os mesmos, fomos afetados e abalados por um fato incrivelmente doloroso e terrivelmente sofrido. Esses fatos, que são fatos inerentes à própria vida, podem ser enxergados de uma maneira diferente. Podemos investigar inicialmente o que é a vida em si e depois investigarmos o que seria essa coisa chamada morte, ou esse processo, melhor dizendo, chamado morte. Imaginamos que temos um ser lá da pré-história, um ser unicelular ou um ser muito rudimentar em seu organismo físico, onde do impacto da luz esse ser se fecha. E quando houver ausência da luz, esse ser se abre, esse organismo. O que acontece? Esse ser está mostrando alguns processos, uma característica da vida, que é a resposta ao estímulo que as mudanças e as modificações do ambiente lhe colocam. E essa resposta vai dizer se ele está vivo, se ele está atuante ou se ele está morto, acabado e não responsivo. É muito interessante. A senhora Radha Burnier, que é a presidente internacional da Sociedade Teosófica, com sede na Índia, ela iniciou uma palestra dizendo que a vida tem como característica duas coisas: movimento e mudança. Esse ser unicelular, pré-histórico, encara os movimentos e a mudança da vida. Essa mudança que dá esse estímulo a esse ser, luz ou ausência de luz, e lhe traz determinada resposta, ela extrai, resgata consciência, ela estimula o aparecimento de consciência. Então, vida como movimento e mudança e consciência como resposta são duas facetas de uma mesma realidade, imutável, vivente, constantemente em movimento e mudando invariavelmente. A única coisa invariável da vida é a própria mudança, os processos de mutação. E nós, em relação a isso, somos como esse ser muito rudimentar que apenas por um tipo de impacto, um tipo de input dessa que é a vida, a mudança, em estímulo, respondemos abrindo ou fechando o nosso corpo, nós podemos fazer um paralelo à vida do ser humano,
se ele é capaz de responder aos estímulos que a vida nos dá. Então, se esse processo de abrir e fechar ante um estímulo, ele não tem a menor capacidade rudimentar que é esse ser pré-histórico de responder por outros estímulos, como, por exemplo, umidade secura, como, por exemplo, ventos, mobilidade, estímulos de temperatura e assim por diante. Ele está morto para esses tipos de estímulo e ele só responde ao estímulo da luz e da escuridão. A consciência no tocar desse ser, ela está limitada e ela tem um processo muito rudimentar de resposta. Há vida neste ser, mas a consciência é muito limitada. A vida ao seu redor está lhe estimulando, está lhe impactando com desafios, com propostas de resposta. E este ser não é capaz de respondê-las, porque não tem a estrutura e não tem a consciência desperta a ponto de responder com plenitude a vários tipos de estímulos e responder adequadamente. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta que é muito intrinsecamente ligada a essa questão e muito incômoda. Será, meus irmãos, meus amigos, que nós, seres humanos, estamos, quanto aos estímulos da vida, fome, miséria, violência, egoísmo, sofrimento de toda sorte no nosso mundo, será que nós estamos respondendo aos desafios que esta vida mutante, cíclica, um movimento constante, está a nos proporcionar hoje em dia? Será que nós, seres humanos, se estivermos apenas respondendo ao nosso mundo pessoal, particular, fechado, interessado em si mesmo, será que nós estamos apenas vivos no sentido micro, pessoal, limitado? Será que se não respondermos a vários tipos de estímulos e de desafios que a vida nos está colocando, estaremos nós, seres humanos, mais mortos do que vivos? Essa é uma pergunta que todo ser humano que está iniciando o seu processo de busca para sentido e significado da vida, todo ser humano deveria fazer. Esse tipo de pergunta: estou eu respondendo aos desafios que a vida nos dá? Estou eu vivo para responder a todas as mudanças e realidades que estão continuamente em mutação, desafiando a nossa resposta mais adequada? Será que estou eu vivo o suficiente para atender e responder a esses desafios? Ou estarei eu, pessoalmente, morto para os vários desafios que a sociedade nos coloca? Se um irmão está com fome do meu lado e eu não faço nada, será que eu estou morto para a realidade da dor e do sofrimento dele? Se eu não respondo para os desafios da natureza, dos processos humanos, com a sua tecnologia atual e seu desenvolvimento material, ameaçando em grande medida a própria vida nesse planeta, com os processos que os humanos estão colocando com interesses corporativos ou de ambições individuais que colocam em risco a natureza que nos cerca, o ar que respiramos, a água que bebemos, a vida que nos cerca, a vida animal, o próprio equilíbrio do planeta. Será que nós estamos ativos, viventes, respondendo, mesmo que no âmbito individual, a um processo que é coletivo? Será que eu tenho consciência que a minha reação, a minha resposta é a resposta da humanidade? É a resposta do ser humano como um todo? A capacidade de responder será proporcional à capacidade de viver. Resposta, responsabilidade, essa palavra carregada de aspectos negativos, ela não é uma coisa negativa em si.
Nossa capacidade de resposta é a capacidade de expressar consciência, de responder aos desafios. E nós, seres humanos, podemos iniciar o processo de tomar atitudes, de partir para atividades, a ação correspondente que vá de encontro a uma solução, a uma busca de equilíbrio, harmonia, de resposta sábia a esses estímulos. Logo, viver é muito mais do que apenas sobreviver. Viver é estar desperto, é estar consciente para as coisas que nos cercam, para os desafios que a vida nos coloca e para a vida poder ser mais rica através das nossas ações. Se somos uma dona de casa, se somos um pai de família, se somos um ente ativo no trabalho, na sociedade, somos partícipes da vida da humanidade. Então, podemos, através e a partir das nossas próprias ações, estimular a vida que nos cerca, estimular as pessoas e a consciência ao nosso redor com um novo tipo de resposta, com um novo tipo de comportamento, uma nova proposta de vida que seja rica, que seja plena, que seja adequada e ajustada ao mundo que nos cerca e às necessidades de desenvolvimento da natureza do homem como um ser mais do que apenas animal sobrevivendo, mas um ser espiritualmente ansioso por obter novos significados, nova vida de beleza e nova existência para ser pleno, para ser feliz. Há uma ânsia natural de todo ser humano por um novo meio de vida que não seja sempre em oposição ao irmão ou à vida que nos cerca. A vida não necessariamente precisa ser um palco em que nos colocaremos contra as outras formas de vida para buscarmos o nosso prazer pessoal, buscarmos a nossa satisfação e lutarmos para não termos experiências desagradáveis de qualquer maneira. A vida pode ser algo que transcende em muito as possibilidades de paz jamais imaginadas pela humanidade, de ordem, de harmonia, de possibilidades de felicidade. A felicidade pode sim ser buscada com muita criatividade, com muita sabedoria, muita oportunidade de se trazer bênçãos à vida que traga não só a nossa natureza individual, não só a nossa natureza coletiva familiar, do trabalho, das nossas relações dos amigos e da relação das comunidades, seja municipal, seja estadual, do país, do setor mundial que vivemos, das relações internacionais. Mas podemos, dentro de toda a nossa capacidade pequena, minúscula, transformar a maneira de responder à vida. E nós podemos investigar um pouco disso, um pouco da possibilidade de agir com uma plenitude e com um frescor de uma criança, de um ser que vê a vida pela primeira vez e, maravilhado com todas as possibilidades, pode transformar a vida e o seu viver em algo, além de divertido, prazeroso, alegre, cheio de significado e com a felicidade como seu substrato. Isso nós vamos investigar, mas faremos uma breve pausa para que, após o intervalo, possamos investigar essa possibilidade de uma vida de plenitude com a capacidade de morrer e viver com felicidade, paz e bênçãos. Até já!